Paz e graça, meus irmãos. É com muita alegria que nós voltamos a gravar mais uma vez essa mensagem para a edificação da igreja e para que o Senhor Deus também seja glorificado por meio da sua palavra que vai ser pregada agora. Antes de tudo, eu gostaria de orar pela vida dos irmãos, gostaria de orar pela sua vida que está ouvindo essa palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor deseja falar ao seu coração por meio da palavra exposta. Vamos orar nesse momento? Querido eterno Deus, Santo Pai, Deus da glória, Deus eterno, nós nesse momento, ó Deus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, para adorar o Teu nome, ó Deus, glorificar o Teu nome pela palavra do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós cremos, ó Deus, nessa palavra inspirada pelo Espírito Santo, que hoje, ó Deus, ela fala aos nossos corações de maneira, meu Deus, que transforma as nossas vidas, e a igreja do Senhor, ó Deus, ela cresça cada vez mais. Nós oramos e bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Nesse momento nós vamos dar continuidade à exposição dos Salmos de degraus, e hoje nós estamos entrando no penúltimo salmo, que é o Salmo 133, um salmo de Davi, um salmo que fala de união e um salmo que nós estaremos expondo nesse momento. Então vamos fazer a leitura desse salmo. Salmo 133, são 3 versículos, ele diz assim: Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós temos como tema desse salmo que Davi escreveu, mantendo a união. Um certo escritor chamado George Suring, ele escreve que depois da comunhão com Deus, não existe outra comunhão maior semelhante ao dos santos. À medida que a nossa longa e difícil jornada de volta para a casa celestial, Deus usa a comunhão e o companheirismo cristão, a vida na caminhada cristã juntos, para nos estimularmos uma comunhão maravilhosa, um companheirismo, incentivar-nos aqueles que estão desanimados, restabelecer os instáveis, desafiar os desalentos, animar os aflitos, orientar os confusos e revigorar aqueles que estão exaustos. Deus usa o companheirismo cristão para transmitir graça à alma na qual está cansada dessa viagem, na qual ela não é curta, é uma viagem longa, a viagem cristã. Tanto na vida do povo de Israel, como também na vida da igreja hoje, a unidade ela é essencial para chegarmos ao fim da nossa jornada que nos leva ao céu. E essa unidade, ela tem o poder de jorrar bênção sobre a vida de cada servo do Senhor. Essa unidade, ela tem o poder também de promover a paz em nossos corações. Tem um texto que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, que ele diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja, ela deve se esforçar para estar unida para o vínculo da paz. Então o Salmo 133, ele mostra para nós que nós devemos manter a unidade. Então, entramos no primeiro versículo, entendendo que nós devemos manter a unidade quando compreendemos a sua natureza. E o versículo 1, quando Davi escreve quão bom e quão agradável ou quão suave é que os irmãos vivem em união.
A palavra que Davi escolheu, as palavras que Davi escolheu são duas, e muito interessante nós observarmos: bom e agradável, ou suave. Algumas coisas são boas, mas não são agradáveis. Tem coisas que na qual, por exemplo, como o remédio, ele é útil para a garganta, mas tem um gosto horrível. Por outro lado, tem coisas que são agradáveis, mas não são bom, como por exemplo, as frituras. Tem um gosto agradável, mas não é bom para a saúde. Nós temos que entender que tanto bom como agradável, na natureza que Davi está aqui mostrando para nós, é algo que faz parte da unidade. A igreja, para que ela possa ser um ambiente bom e agradável, ela precisa ter os dois itens para alcançar a sua unidade. Então Davi nos diz o porquê desses versículos. Então, quando nós olhamos para os versículos 2 e versículo 3, nós entendemos que a origem dessa unidade. Então, quando você olha o versículo 2, Davi aqui ele descreve ou traz duas descrições nesses versículos para mostrar-nos o quanto a unidade ela tem a sua importância e a sua origem, para mostrar a extensão da sua importância. Então Davi ele mostra para nós no versículo 2 que a unidade ou a união é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce a gola das suas vestes. A primeira descrição que Davi faz é sobre aquele óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote. O sacerdote, quando ele era consagrado, era derramado um óleo sobre a cabeça dele, um óleo de oliva, como está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo do 22 ao 33. À medida que o óleo ia descendo sobre a sua cabeça, o sumo sacerdote, ele tinha a sua cabeça coberta de óleo e a sua barba também era derramado óleo sobre ela, e assim as golas das suas vestes ia também se completando com aquele óleo. Então nós podemos entender que Davi mostra que não somente a questão do óleo, mas aquele óleo de oliva ele trazendo também um aroma agradável. Então Davi mostra que a unidade ela deve ser algo agradável na vida do povo. A segunda descrição que Davi ele mostra está no versículo 3. Ele fala que é como o orvalho, a união, a unidade deve ser como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, o monte de Sião. Então Davi mostra essa segunda descrição, falando das montanhas ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel, aliás, conhecida como um lugar bem abundante de umidade. Então ali, obviamente, onde há umidade, há também boa vegetação, grande vegetação, e ali Davi mostra e conduz a um pensamento que aonde há uma boa vegetação, há um lugar frutífero, e ele é bom. Então Davi junta as duas coisas, o aroma agradável e o lugar bom para frutificar, mostrando assim que ambas descrição traz em si, ou aponta para uma bênção que na qual o Senhor mostra a origem de toda a unidade, o que ela causa na vida do povo, o que ela causa na vida daqueles que na qual procura realmente viver em união. Davi usa um termo que tanto na primeira descrição como na segunda, que é descer. Então ele fala que tanto o óleo desce como também o orvalho desce, para mostrar que ambos mostram a ênfase aqui do movimento de Deus, derramando a bênção sobre o seu povo. Aponta para algo que vem de cima, algo que na qual procede de Deus. É aquilo que Deus sabe fazer e faz muito bem por nós, que é abençoar a vida daqueles que na qual procura a unidade. E nós podemos manter a unidade quando sabemos que ela proporciona bênção. É muito interessante. Davi no versículo 3, ele fala que desce o óleo, desce também o orvalho.
Tudo isso mostrando e apontando para a bênção. E mostra para nós que como é importante a unidade, ela nos proporcionar bênção em nossas vidas. Aqui Davi diz que no final do versículo fala que ali, versículo 3, ali o Senhor ordena a bênção. Ali na onde? Em Sião. A última palavra que nós podemos ver aí, antes dele dizer ali o Senhor ordena a bênção, ele fala lá nos montes de Sião. É lá que o Senhor proporciona a bênção, é lá que o Senhor abençoa o seu povo. Sabemos que o povo de Deus foi abençoado, mas antes disso, esse povo era um povo desunido. Era um povo desunido porque ali houve muita desunião por causa da guerra, por causa dos seus reis. E Davi, com o tempo que ele assumiu o reinado novamente, Davi ele conseguiu unir o povo, unir a nação. E ali a nação foi abençoada durante o reinado daquele servo do Senhor. Mas não é somente nesse reinado que o Senhor quer mostrar para nós uma bênção na vida, por meio da vida de Davi. Davi ele celebrou realmente a união do povo durante um período, mas podemos interpretar essa união principalmente olhando para Cristo, apontando para as lentes e para o olhar de Cristo para a união perfeita. E esse Salmo 133, ele foi mostrado que tudo cumpriu em Cristo Jesus. A maior unidade, a maior união está em Cristo Jesus. Deus, ele é um Deus relacional. Ele mostra que ele é Pai, Filho, ele é o Espírito Santo. Ele nos criou assim também para nos relacionar-se com ele. Mas sabemos que esse relacionamento, com o tempo, ele sofreu as suas consequências negativas por causa do pecado. E assim perdemos aquela união perfeita que tínhamos com o Senhor, com o nosso Deus e Pai. Então Cristo, ele veio para nos fazer uma nova criatura, restabelecer por meio do seu sangue ali na cruz a paz que havíamos perdido, a união que havíamos perdido, a bênção que havíamos perdido por causa do pecado. Lá em Efésios, também escrito por Paulo, no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Deus nos fez um com Cristo por meio do Espírito Santo. Quando Deus nos fez um com Cristo, ele fez com que outros tornássemos membros do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, refletindo assim o resplendor, a glória, a majestade do Senhor, fazendo com que essa igreja ela se tornasse um instrumento para glorificar o nome desse Deus maravilhoso. A igreja somos nós, Cristo é o cabeça dessa igreja. Sião era o lugar da bênção para o povo de Israel. Nós, a igreja, somos abençoados por Deus. É na igreja também que as famílias são abençoadas. É na igreja também que o Senhor derrama a bênção sobre as nossas vidas. E queremos entender que Deus, ele realmente, ele procura aqueles que na qual quer realmente ser uma igreja que esteja unida nele. E caminhando aqui para finalizarmos, entendendo que a unidade, ela é boa, ela é agradável quando nós estamos em Cristo. Nós conseguimos realmente entender a perfeita unidade quando nós buscamos estar sendo pessoas que estão sendo boas e agradáveis segundo os olhos do Senhor. A origem da nossa união não está em nós mesmos, nos nossos esforços, mas em Cristo, quando ele desceu, enviado por Deus para nos abençoar, para nos salvar, para nos trazer novamente uma comunhão verdadeira com o Pai. Ali, como diz o versículo 3 do Salmo 133, que ali em Sião
era que as bênçãos eram derramadas, mas agora é em Cristo, é nele e por causa dele que nós voltamos a ter comunhão com o Pai e sermos uma igreja unida com o Senhor. Antes estávamos desgarrados, antes estávamos perdidos, antes estávamos longe do Senhor, mas por meio do sangue de Cristo, Ele nos uniu novamente e agora nós estamos restabelecido a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Eu quero entender com você de perguntas muito importantes para as nossas vidas. Você está unido com Deus? Como está a sua união com Cristo? Você tomou a decisão de estar buscando manter uma unidade com o Senhor? Ou você está afastado do Senhor? Como é bom, como é agradável vivermos em união. A união com Deus, a união com o irmão, a união com a igreja do Senhor. Essa comunhão, ela é muito importante em nossas vidas. Quando não temos comunhão, não temos paz, não temos alegria, os nossos corações ficam incomodados. Nós entendemos que estamos distante do Senhor, porque somente em Deus há uma verdadeira união, há uma verdadeira paz em nossos corações. Eu queria levar você a refletir isso, que fora de Cristo, fora da igreja de Cristo, não tem comunhão, não tem paz. É somente em Cristo. O homem, talvez, por meio dos seus objetos de adoração, dos seus meios que ele tenta criar para satisfazer a alma, ele tenta trazer realmente um certo tipo de paz, um certo tipo de unidade. Mas ele nunca vai conseguir, porque somente com o Criador, o Senhor de todas as coisas, é que ele conseguirá realmente encontrar a sua verdadeira paz e a união com Deus novamente e com o próximo. Eu queria orar pela sua vida. Se você se sente desunido, se você se sente longe do Senhor, se você se sente fora dos caminhos do Senhor, esse é o momento de você reconciliar com Deus. Esse é o momento de você chegar, Senhor, como é bom e agradável estar na presença do Senhor. E eu quero ter isso na minha vida. Eu quero ser unido novamente em Cristo Jesus. E eu quero ter essa paz no meu coração. Ore comigo para que o Senhor possa abençoar você, para que o Senhor possa fortalecer você e trazer você novamente à igreja do Senhor. Oremos nesse momento pela sua vida, pela vida da igreja, que mesmo distante socialmente, mesmo em nossas casas, a igreja ela não parou, ela não cessou. A igreja continua unida com Cristo, mas talvez a sua alma, o seu coração, ela está longe do Senhor. Oremos nesse momento. Pai querido, Deus amado, como é bom e agradável estarmos em união com o Senhor e com a igreja do Senhor. Nós, ó Deus, louvamos porque a bênção foi derramada sobre as nossas vidas. O Senhor ordenou que nós fôssemos abençoados. E a maior de todas elas foi quando Cristo veio e nos abençoou com a salvação eterna. E nos fortaleceu, nos dando assim, ó Pai, alegria de poder, ó Deus, realmente nos reconciliar e estar juntos com o Senhor. Ó Pai, eu oro pela vida da tua igreja, para que a sua igreja cresça a união cada vez mais. Seja uma igreja unida, seja uma igreja que vive em paz com o Senhor em todo momento. Seja uma igreja que realmente reflita a glória do Senhor, reflita realmente o testemunho daquele que vive e reina para todo sempre. Mas eu quero pedir pela vida daqueles também, que longe está do Senhor, que o seu coração não dorme em paz, que a sua vida não descansa em paz. Eu quero pedir para que o Senhor, nesse momento, esteja falando a esses corações, para que sejam corações unidos no Senhor daqui para frente. Que haja realmente um quebrantamento, uma mudança de vida, uma transformação pelo Espírito do Senhor, e que assim eles possam reconciliar com o Senhor nesse momento. Nós oramos a Ti, nós bendizemos e louvamos o Teu santo nome. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós finalizamos aqui mais uma das nossas mensagens e quero deixar a você essa palavra de reconciliação. Estamos limitados nas nossas reuniões, mesmo tendo cultos com números menores de pessoas, mas eu quero entender com você, que você mesmo na sua casa,
você pode reconciliar-se com Deus, unir-se ao Senhor novamente, e que o Senhor esteja realmente ouvindo a sua oração e o seu pedido de perdão e a sua reconciliação. Que Deus abençoe a sua vida e possa edificar a sua vida durante esses dias que estamos mesmo afastados, mas junto com o Senhor. Deus abençoe.